Hello folks and welcome to our second English web class, and today we are going to talk about the reported speech. Então pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar sobre reported speech. Primeira parte, nós temos duas reported speeches, nós vamos deixar a segunda parte com outros tempos verbais para um outro vídeo, para uma outra oportunidade, mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Professor, o que é reported speech? O que significa essa expressão? Significa discurso mencionado, discurso relatado. Então, quando eu menciono alguma coisa que eu ouvi falarem, ou que alguém me disse no passado, em uma conversa agora, eu estou fazendo uma reported speech. Eu estou mencionando para alguém, por exemplo, se eu estiver conversando com você e mencionar, olha, eu ouvi Maria dizer tal coisa. Eu estou fazendo uma menção ao que ela disse, ao que ela falou. Isso é reported speech, ok? Só para nós termos uma ideia. Bom, eu tenho duas formas de mencionar o que eu ouvi em uma conversa no presente. Bom, uma forma de mencionar o discurso de alguém é o discurso direto, ok? Então, o discurso direto eu escrevo e falo sem alterar nenhuma palavra que foi dita, que eu ouvi dizer no passado. Então, é a forma que mais traz confiança, integridade nas palavras que foram ditas. Eu não altero absolutamente nada. Tanto é que vocês podem observar, nesse primeiro exemplo, que eu utilizei aspas. E isso é muito comum no discurso direto. Então, she said, I am waiting for you. Or I'm waiting for you. Então, ela disse, eu estou esperando por você. Ok? Então, eu estou fazendo uma menção a algo que ouvi dizer, só que nessa menção que eu estou fazendo, eu utilizo aspas para manter a integridade do que foi dito. De cada palavra, eu não altero nada. Esse é discurso direto, ok? Mas eu tenho uma outra forma que vocês vão perceber que eu chamo de reported speech ou indirect speech, que é o discurso indireto. Nessa forma, vocês vão notar que eu conto com as minhas palavras o que foi que eu ouvi. Então, alguém disse uma coisa que eu achei interessante no passado e agora eu resolvo contar, eu resolvo mencionar. Só que eu vou contar com as minhas palavras, sem usar aspas, como nós fizemos no discurso direto. Então, observem, nessa segunda, eu estou usando a mesma frase, eu digo o seguinte, she said that she's waiting for me. Olha que diferença. Ela disse que ela estava esperando por mim. Então, ao invés de eu manter a integridade, palavra por palavra, do que a pessoa disse lá no passado, eu conto com as minhas próprias palavras. Para isso, eu vou utilizar um verbo, ok? Disse, posso usar o verbo contar no passado, contou. Posso usar o verbo pedir no passado, pediu, ok? E eu posso utilizar também o pronome relativo, que. Alguém disse que algo aconteceu. É interessante nós notarmos que esse da é opcional. Esse pronome relativo dentro da frase é opcional. Não obrigatoriamente preciso colocá-lo. Estou colocando porque ficará bem mais simples para vocês entenderem, mas não é obrigatório, ok? Precisamos observar que na forma indireta do discurso, quando eu menciono com as minhas próprias palavras algo que eu ouvi, eu tenho 3 formas diferentes de fazer isso. Okay? Então, de novo, mencionando indiretamente o que eu ouvi no passado, eu tenho 3 formas diferentes de fazer. Uma forma é pegar algo que está no presente, né, a frase
o tempo verbal da frase é presente. Por exemplo, the students are online. Os alunos estão online. Tá? Eu ouço essa frase. E aí eu resolvo mencionar. Então, automaticamente, eu preciso transformar essa frase que está no presente em passado. Por quê? Porque eu já ouvi. Ok? Eu já ouvi. Ela não é mais presente para mim. Apesar de que a frase, o tempo verbal dela está no presente, ela foi dita em outro tempo, não foi dita exatamente agora. Ok? E aí, quando eu vou fazer a menção dessa frase no discurso indireto, eu preciso usar passado. No caso aqui, nós estamos usando simple present, tá? Então, usarei simple past. Então, a ideia é essa. Se eu fosse usar present continuous, eu usaria past continuous. Se eu fosse usar present perfect continuous, eu usaria past perfect continuous. Ok? Sempre eu vou usar referencial presente e passado, para poder fazer a menção indireta. Então, nessa frase, the students are online. Olha como eu vou fazer isso mencionando the teacher said that the students were online. O professor disse que os alunos estavam online. Percebam, é muito importante nós notarmos que o verbo principal da frase que eu estou mencionando, presente. Então, a frase foi escrita no presente e a palavra, o verbo, também estava no presente. Agora, mencionando essa frase com o discurso indireto, transformando em passado, eu preciso colocar esse mesmo verbo no passado, ok? Por quê? Essa ação aconteceu no passado. Se lá ela foi mencionada no presente, então, obviamente, agora não é mais presente. Né? Essa mesma situação já é nosso passado. Então, verbo no passado. Ok? Então, entendo. A frase foi construída com tempo verbal de presente. Eu menciono em discurso indireto, escrevendo-a em um tempo verbal do passado. Porque isso já aconteceu. Para isso, eu pego o verbo principal e coloco no passado. Então, aqui, o verbo principal é are. Nós observamos, né? Are. E aí, eu vou colocar were. Então, were é o passado do verbo are. Segundo, só para nós variarmos um pouco, segundo exemplo, present perfect. Se eu tenho present perfect, nós já vimos esse conteúdo, nós vimos present perfect, nós vimos past perfect. Se eu construo uma frase no present perfect, alguém construiu essa frase no present perfect, e eu quero mencioná-la, eu vou usar o passado disso, vou usar past perfect. Então, alguém disse, he has never heard of WhatsApp. Então, ele nunca ouviu sobre WhatsApp. Do outro lado, novamente, presente transforma em passado. Então, aqui eu tenho Lauren told me that her father had never heard of WhatsApp. Então, percebam aqui, o nosso auxiliar da sentença perfeita, que era has, observe aqui, antes era has, passou agora a ser had, ok? Past perfect. Primeira coisa. Nesse caso específico, o verbo não altera, ok? Esse verbo não vai alterar. Se fosse outro verbo, se fosse o verbo see, por exemplo, e fosse no particípio, estrutura do present perfect, seria seen aqui, seria seen aqui também. Porque lembrem-se, o past perfect também usa particípio, ok? Outra coisa interessante, eu sempre preciso dizer que alguém mencionou isso, ou que eu ouvi alguém dizer. Então, nesse caso, eu estou utilizando o sujeito Lauren. Lauren me contou, ok? Told me that her father, que o pai dela, had never heard of WhatsApp. Então, Lauren me contou que o pai dela nunca tinha ouvido falar
do WhatsApp. Então, percebam que eu tenho que transformar o present perfect para past perfect. Eu tenho que manter o verbo no particípio, nesse caso da sentença perfeita, ok? Isso não vai acontecer se for present continuous e past continuous. Não vai acontecer. Isso é present perfect e past perfect. Vou manter o verbo no particípio. E, novamente, eu estou usando aqui that, mas eu não precisava usar. Eu poderia dizer aqui, ó. Lauren told me her father had never heard of WhatsApp. Então, eu poderia dizer, a Lauren me contou que o pai dela nunca tinha ouvido sobre o WhatsApp. Beleza? Então, vejam, esse that, novamente, é opcional. Okay? Não se prendam a isso. Legal a gente colocar, fica interessante, mas não é obrigatório. É claro que a gente precisa fazer uma análise maior sobre esse tema. Existe um caso, sim, quando eu tiver uma sentença em voz passiva, mas isso nós vamos guardar para outra oportunidade, ok? Prestem atenção agora nessa terceira forma do discurso indireto, o imperativo. Lembrem-se, o imperativo é uma forma na qual eu conjugo em português o verbo para dar uma ordem, uma instrução, um conselho. Então, se eu falo assim, ó, trabalhe mais. Isso pode ser uma ordem, pode ser um conselho, pode ser uma instrução. Vire à esquerda, vire à direita, ouça minhas palavras, estude mais, preste atenção. Então, todos esses verbos estão no imperativo. Em inglês não é diferente, nós temos também. Então, olha, a primeira frase, keep quiet. Keep quiet, fique quieto. E depois, don't use the cell phone. Don't use the cell phone. Não use o celular. Ambas estão no imperativo. Em inglês, imperative. Então, como é que eu vou fazer a menção de uma frase que foi dita no imperativo? Então, de novo, eu preciso... primeiro, se eu estou mencionando, é interessante dizer quem foi que mencionou isso. Quem foi que disse essa frase. Okay? Olha só, eu tenho aqui, Mom asked me to keep quiet. Então, é interessante vocês notarem que existem 3 verbos principais que nós vamos utilizar nesse tema da Reported Speech. Eu tenho asked, said e told. Então, asked, você vai dizer, professor, significa perguntou? Sim, mas ask também significa pedir. Ok? Então, ask something, eu posso dizer pedir alguma coisa também. Então, asked no sentido de pediu, tá? Lembrando que está no passado. Said significa disse, também pretérito. E told, contou. Ok? Então, nessa frase nós falamos aqui, ó, keep quiet, fique quieto. Como eu vou mencionar essa frase? Primeiro, é interessante colocar quem disse. Ó, Mom asked me to keep quiet. Então, a mãe, ou minha mãe, me pediu para ficar quieto. Asked me pediu para ficar quieto. Tá bom? Segunda frase. Nós vimos, don't use the cell phone. Não use o celular. Nesse caso, use o celular. Vocês estão precisando usar o celular para poder assistir as videoaulas. Não percam isso. Mas nesse caso aqui, don't use the cell phone. Preste atenção. Como é que eu vou fazer agora uma frase negativa? Eu vou precisar, de novo, menciono também quem disse essa frase. Então, estou usando aqui Larry. Tá? Nome bonito aí, se vocês quiserem colocar num filho de vocês aí, ó. Larry. Então, Larry asked me not to use the cell phone. Larry me pediu para não usar o celular. Ok? Então, Larry asked me not to use the cell phone. É interessante isso daqui, porque vocês estão acostumados a ver o not junto com o verbo auxiliar. Por exemplo, do not, don't, does not, doesn't, has not, hasn't, have not, haven't. Então, vocês estão acostumados com isso. E dessa vez, nós estamos usando not sem um verbo e sem fazer a contração com o verbo. É interessante isso aqui. Então, ó, Larry asked me not to use the cell phone. Então, essa estrutura aqui, ó,
nós vamos utilizar com a menção de uma frase no imperativo, ok? Então, é interessante prestar atenção nesses dois modelos que eu coloquei para vocês. Primeiro, quando a frase for afirmativa, eu tenho que dizer que someone, alguém, told or asked, contou ou pediu para, to, alguma coisa. Então, alguém pediu ou contou alguma coisa. É interessante a gente ver isso. Agora, se ela for uma frase negativa, alguém, esse alguém é a pessoa que disse a frase que você está mencionando, alguém contou ou pediu para não fazer alguma coisa. Ok? Nessa estrutura do imperativo. Lembrem-se disso. Existem muitas outras regras que nós precisaríamos considerar. É por isso que nós vamos dividir Reported Speech 1 and 2, porque nos próximos meses nós vamos gravar a segunda aula e construiremos sentenças também com a voz passiva. É um conteúdo interessante, quem gosta de gramática vai gostar do tema, tá? Mas precisa de uma análise bem detalhada sobre algumas partes da voz passiva. Nós precisaremos fazer essa introdução e depois Reported Speech 2. Mas, por hora, lembrem-se disso. Alguém construiu uma frase no passado. Essa frase que foi construída no passado, ela pode ter sido no presente, ela pode ter sido até uma frase no passado mesmo, ela pode ter sido uma frase no futuro. Mas essa frase foi construída em um momento no passado, independente do tempo verbal dela. Porque se uma pessoa falou no presente, construiu uma frase no presente, mas há 5 minutos atrás, é passado para mim. Apesar de que a frase que essa pessoa construiu está no presente. Dá para entender? Então, se eu falo, por exemplo, assim, suponhamos que eu tenho um amigo chamado Matheus, que ele diga assim, eu comprei uma camisa nova. Tá? Ou, suponhamos, faz uma frase no futuro. Eu quero comprar uma camisa nova. Essa frase, futuro. Eu quero comprar uma camisa nova. Só que ele disse isso há 5 minutos atrás. Para mim, isso já é passado. E aí eu menciono essa frase, o Matheus disse que ele queria comprar uma camisa nova. Então percebam que, apesar de que a frase dele estava no futuro, ele falou há um tempo atrás, uns 5 minutos atrás, ou 1 minuto atrás, essa situação já é passada para mim. E na hora que eu vou mencionar, eu preciso mencionar no passado, independente do tempo verbal da frase que ele disse. Se foi passado, se foi presente, se foi futuro, se foi imperativo. Independente, eu construirei a minha frase aqui no discurso indireto no passado, ok? Então, é interessante. Se você tem mais dúvidas sobre o assunto, comente, dê o seu like no vídeo e também preste atenção no nosso material. Se você ainda não possui material, entre em contato conosco que nós enviamos para você. Thank you and bye bye.